Boa noite a todos. Boa noite, Gladys. Satisfação, tá sua sempre. Claudinete, pessoal todo, considere-se cumprimentado. E sempre nós nos lançamos neste desafio renovado de tentar corresponder à expectativa, à confiança dessa hora. E, primeiramente, lembrando que Jesus, quando os discípulos dormiram, alguns deles, Jesus comenta assim, obrigado a Deus. E aí Jesus comenta assim, será que vocês não podem vigiar 1 hora comigo? Bem, as pessoas que estão aqui estão dizendo a Jesus que se dispõem a oferecer a Ele essa hora e tomara que ela nos seja leve. Sempre iniciamos pelos cumprimentos, pela certeza de que é coloquial, pela confiança de que o grupo acolhe, inspira, concede a compreensão em relação às nossas deficiências, aquelas questões todas. E o segundo aspecto é mais professoral, Eu procuro explicar um pouco a linha metodológica do estudo que propomos. O que nós estamos propondo hoje é um estudo argumentativo. E o estudo argumentativo, o argumento fundamental dele, é que o nosso tema de hoje é primordial. Espero que nós cheguemos a essa conclusão ao final do estudo, tá? De que ele é primordial. Eu digo isso para que as pessoas não desistam, porque para variar no início nós vamos devagar um pouco, variar um pouco. O título do estudo é Evangelização, mas antes geralmente relacionamos algumas questões que podem ser auxiliares para nós compreendermos o trabalho de evangelizar. Antes de mais nada, aqui às vezes a gente fala da evolução, dos sentidos, dos corpos. Aqui nós falaremos primeiramente da nossa mente. A nossa mente ela tem poderes importantes e ela tem propriedades. Uma delas é a de ser impressionável. Ela é relacional, ela se relaciona com os seres, com as criaturas. E ela também é influenciadora, ela se influencia, ela é permeável e ela é influenciadora também. Nesse sentido, antes eu vou só isolar aqui uma porta aqui, um minutinho, tá? Atenção, isso geralmente eu poderia tentar fazer isso discretamente, mas vocês achariam que eu estava caindo ou alguma coisa, Então, vamos lá. Pronto. Estabilizado. Então, nossa mente, ela tem por natureza registro, influência, ela emite, ela recebe, ela relaciona, ela transforma, ela incorpora, agrega, arquiva, capta, rememora, apaga, ignora. Então, ela praticamente não tem computador que se compare à nossa mente. O cérebro, quando a gente fala, vai ter 5G, e o 5G vai ter uma velocidade inimaginável, tá? O corpo físico e o cérebro, eles são aparelhos redutores da nossa capacidade mental. E que, além do corpo mental, há outros corpos cuja capacidade é incomparavelmente mais rápida e poderosa em relação ao corpo mental. Mas a nossa mente, então, tem esse poder, essa construção, essa influência. Vamos lembrar algumas coisas. Por que a mente é tão importante para o nosso tema, tá? Inicialmente, porque ela importa. Primeiramente, porque nós já dissemos isso, nós temos a ideia de valor. Valor significa que nós atribuímos qualidades às coisas e sensações correspondentes àquelas qualidades. Então, nós chegamos aí, pessoal comentando que foi um século aí da Semana de Arte Moderna,
E algumas pessoas lidaram com aquele movimento e ficaram impressionadas positivamente. Outras consideraram aquilo absurdo. Não precisa ser arte moderna, né? Nós deparamos com um modelo, uma arquitetura, uma escultura, uma obra de arte, um motivo, né? O motivo artístico é aquela provocação para os nossos sentidos. Aí nós olhamos assim, achamos bonito, lindo, outro acha terrível, outro acha expressivo. Um dá um significado, o outro dá outra explicação para aquele acontecimento. E a arte ela tem essa capacidade de ser também interpretada. Agora, existe, às vezes, a intencionalidade do artista sobre o que ele quer provocar em nós. Eu estou usando o artista só para dar exemplo, nós vamos chegar à evangelização, tá? Então, a pessoa às vezes quer impressionar. Vamos imaginar, haverá uma festa, uma recepção. E é uma festa temática. Então, o que as pessoas pretendem? Apresentarem aquele tema nos diferentes arranjos, nos diferentes motivos, uma festa infantil, e a festa infantil vai ter por tema, por exemplo, o Homem-Aranha, aí aquelas questões relacionadas, e as cores, vai ter azul e vermelho, para que haja aquela impressão. Ou então a pessoa pega e pensa assim, vai ser um tema relacionado a Maria. Então coloca aquelas questões mariais, no sentido do tema, e quer provocar um tipo de efeito. Ou é uma festa que envolve um ambiente de danceteria. Então, a maneira como se pensa no movimento das luzes, das cores, da velocidade, do acolhimento, do isolamento acústico que for, do palco, da pista, né? Então, existe uma intencionalidade naquilo. E nós já lidamos com aquilo, às vezes, surpreendidos, e às vezes nós já vamos pensando assim, como vai ser aquela celebração, aquela festa de casamento? Como vai ser aquela recepção? Como será aquele hotel? E aquela cidade, como será que seremos recebidos? Cidade por tradição turística. Então, existe uma expectativa que dialoga com o que nos oferecem. Vamos ser mais claros ainda dentro da experiência concreta nossa do dia a dia. A pessoa resolve fazer um jantar, ou um lanche comunitário, com fraternização, beneficente, alguma questão assim. Então a pessoa imagina o que eu vou oferecer. Aí pensa, tal pessoa é vegana, tal é vegetariana, tal pessoa é carnívora, outra pessoa vai ter criança, criança gosta de doce e tal. E aí começa a imaginar o ambiente. Pensa nas formas do tempero e na apresentação dos pratos, porque se colocar um prato assim, tipo mexido, ensopado, uma coisa mais assim, a gente diz, não condiz com a expectativa estética do que se imagina, do que a gente quer. Então, se coloca de um tal modo, né, faz aquela bala, faz aquele papel retorcido, e aqueles fiapos assim, aquelas cores, a combinação, como se eu fosse um ótimo especialista nisso, né? Mas a gente fala sobre tudo. Falar é fácil. Estou falando para artistas, né? Aqui tem artesãos, tem músico, tem ator, tem tudo. Então, dependendo da ocasião, dependendo da maneira como se apresenta, e de acordo com o momento da pessoa, a nossa mente interpreta aquilo, tudo que está sendo oferecido para nós. E a mente é tão poderosa, vai imaginar o tato, uma experiência muito concreta, tá? Nós vamos... Se nós entrarmos num lugar estranho, perigoso, temos maus pressentimentos, estamos receosos de entrar no lugar, um susto que seja apregoado ali é muito complicado. O que seja provocado ali dá um efeito para o nosso sistema nervoso, interpretado como perigo, risco, medo. Mas vamos imaginar que a gente está num parque de diversões e que vai passar por um trem fantasma. E que um dos efeitos, um dos motivos lá, é que alguma coisa passa pela nossa tela na hora assim, tal, e aí a gente tem aquele susto, aquele receio, mas a pessoa ri, grita e ri do susto que tomou.
E as pessoas riem do susto que a pessoa riu quando tomou, né? Porque a expectativa, a nossa mente colocou primeiramente que aquela questão estética daquela apresentação de arte, né? Aquilo é interpretado. O jantar, o alimento cerimonial e tal, já existe um diálogo de expectativa do que está sendo oferecido ou provocado. Contagioso, sim, é uma corrente que se estabelece, né, Selene? Verdade. Então, se é um toque, qual a diferença do toque? Se alguém vê aquele hábito, que às vezes é meio complicado, porque às vezes a gente erra muito, né? A pessoa vem e tapa os olhos para você adivinhar quem é. Olha, aquilo ali, uma coisa você tem certeza, quem está fazendo aquilo ali é uma pessoa conhecida sua e que espera que você se sinta surpreendido, surpreendida ao ver quem é, ou que você adivinhe prontamente quem é a pessoa. Então, aquele toque tem uma linguagem mesmo com os olhos tapados. E quando a gente vai para uma montanha-russa, quando vai para um trem fantasma, quando assiste a um filme de suspense, nós estamos, a nossa mente está esperando, está preparada, mas às vezes é surpreendida em relação ao momento, à intensidade, ao modo como aquilo acontece. Mas a mente coloca que aquilo é bom. Cheiros, odores, né? Nós entramos no lugar e interpretamos. Vamos imaginar que a gente interprete e faça um perfume bacana, faça um perfume meio, né? Pensar aquele espírito quando passa pelos lugares, emana um cheiro de flor. Mas se for num cemitério, a gente interpreta aquele cheiro de uma maneira, às vezes, diferente. E algumas pessoas não interpretam aquilo como vida, interpretam como morte. Porque é cultura, é valor, é a formação social da mente, é a maneira como a mente foi trabalhada. O que isso vai ter a ver com a evangelização? Veremos. Lembrem-se que eu estou propondo que a nossa conclusão de estudo hoje seja primordial. É muita pretensão? Não é pretensão pessoal de quem fala. É compromisso da proposta de estudo, porque é importante, tá? O que vamos falar. Bem, por que nós estendemos essa volta para falar da mente? Que às vezes eu tenho expectativa, e às vezes eu sou influenciado. E aí nós estamos falando de uma outra característica. Se a mente é impressionável, se eu posso provocar efeitos, se eu posso interpretar os acontecimentos, a maneira de as coisas se aparentarem, o momento, o modo como os fatos acontecem, então a nossa mente é sugestionável. Uma das questões que Kardec estudava ao final da vida física dele, ele se dedicava muito aos estudos experimentais de magnetismo. Ele estudava muito o magnetismo. Então, estudava-se inclusive o poder da hipnose. Sugestão é que nos permite, por exemplo, a ilusão de ótica. Talvez eu tivesse que ser mais didático, mas eu evito ficar mostrando tela, leitura, ler as coisas e tal, para não ficar maçante. Isso seria interessante, mas eu não pensei, mas eu vou me apoiar na experiência de vocês. Eu tenho praticamente certeza que todos nós vivenciamos situações em que ficamos impressionados em como duas retas, esse ponto, qual reta é maior? A gente fala é azul. Azul é maior do que a vermelha, mas quando eles pegam e integram as duas retas, a gente vê que elas têm o mesmo tamanho, a maneira como foram apresentadas. Fala assim, tal figura está se movendo, assim, as figuras quadradas estão se movendo, eles dizem, não estão se movendo. É a maneira como os olhos interpretam e passam para o cérebro interpreta que há movimento quando não há, aquilo é provocado. Quando nós queremos imaginar que um espaço é mais profundo, né? Por que muitas vezes não se pinta as casas em primeiro plano de vermelho, né? Porque o vermelho ele dá uma impressão de que ele avança, então os cômodos parecem menores. E algumas cores já estão em profundidade. Então, dá a ideia de que a casa é maior, que o espaço é mais amplo. Então, as cores dão essa impressão. As figuras geométricas, a maneira como as coisas são dispostas. E a maneira como nós narramos os fatos, os acontecimentos,
é muito importante sugestionar, né? Você vai falar para uma criança que... Tem que ter exemplo, né, gente? Então, vamos lá, né? Vai falar para uma criança que o cachorrinho dela morreu. Ou então ela presenciou a morte do cachorrinho. Ou não mais verá o cachorrinho. É uma arte que tem que ser construída. O que é que a gente faz? Nós preparamos uma forma de contar para aquela criança que o cachorrinho morreu, mas de uma maneira que a criança não fique arrasada. Ou pelo menos que a tristeza dela seja consolada, confortada, amenizada, atenuada. É isso que a gente faz. Nós fazemos isso constantemente. Nós apresentamos os fatos como aquele cômodo que avança ou que recua, como aquelas linhas que é o mesmo fato, mas que ele pode parecer maior ou menor. É aquela apresentação estética que a gente causa medo, aí você explica, aí você é Pachamama, é uma deusa lá dos povos andinos, e você fala, pá, aí a pessoa vê de uma maneira diferente, né? Acontecimentos, a mesma coisa, se aconteceu uma evolução, bem, Jesus é crucial para essa interpretação, para essa reinterpretação da realidade, da existência, da mente, da dor, da morte. Fundamental, mas voltaremos a isto, tá? Então, nós podemos influenciar, sugestionar, seduzir, passarmos a nossa ideia, a nossa forma, o nosso conteúdo, a nossa crença, o nosso valor, os nossos modelos para as outras pessoas. É claro que se nós estamos falando sobre evangelização, Jesus diz, e de evangelizar a toda criatura, anunciar o reino dos céus. Jesus está nos orientando a fazermos aquilo, amar uns aos outros, assim como ele nos amou, tá? Mas quando ele fala para ir e anunciar o reino, e evangelizar a todas as criaturas, evangelho é a boa nova, apresentarmos a boa nova de todas as criaturas, o que é que Jesus está fazendo? Ensinando-nos a utilizar o poder do verbo da maneira que ele usou, e nós já fazemos isso, gente, para causas diferentes. Por isso é que o nosso estudo será primordial. Bem, ilusões de ótica. Distorções, a mesma música no andamento diferente parece desagradável, de outro modo vai parecendo interessante. No andamento qualquer ela fica irreconhecível. E nós somos tão influenciáveis, nós temos alguém que seguimos como modelo. Se nós pegarmos, tem um livro que fala A Ciência do Engano, acho que é isso a série, ela fala do poder de sugestionar, de como os ilusionistas, como os mágicos fazem com que nós acreditemos no que eles querem que acreditemos. Como eles fazem que nós acreditemos um truque, porque nós olhamos para onde eles queriam que nós olhássemos, vendo que o fenômeno acontecia do outro lado. Como eles provocam uma empatia, o que faz a pessoa na capacitação e na formação dos direitos humanos, que ela faz? Né? Autoengano, muito bom, muito bem. Então, o que aquele companheiro mais preparado para marketing, para influenciação, o que ele faz? Ele procura induzir o grupo a formas de pensamento, a formas de crença, a formas de interpretação. O pastor, quando ele diz, ó, você vai se apoderar disso, você vai ter a vitória, o Cristo é a glória, e você vai sair daqui, você se sentir lavado, você vai se perdoar, você se sentir mais leve, me dê um abraço aqui, pá. Aí é Samuel, na época do Antigo Testamento, aquela indução, aquele poder, aquela força, aquele magnetismo é transfundido em nós. Por poder do verbo, da influência. E nós fazemos isso através do modelo que nós seguimos, por isso, constelação, estudo familiar e tal. Pai, mãe, a questão dos modelos. A tradição através dos dogmas. Pertencimento na comunidade através dos rituais. Esse programa mostra uma cena interessante. As pessoas esperavam entrevista de emprego e havia calouros lá sentados. Vamos chegar ao tema, tá, gente? Muito concretamente.
Então, as pessoas estavam sentadas, tocavam a campainha, vários atores e raríssimos calouros. Quando tocava a campainha na sala de recepção, os atores, orientados, eles ficavam de pé. A campainha parava e eles se assentavam. Os calouros não entendiam. Aí, tocava a campainha, ficavam de pé. Os calouros estranhos. Lá para a terceira vez, quando tocava a campainha que se levantava, os calouros levantavam sem saber por quê. E ficavam de pé. Terminava o som, baixava. Repetia, aí chamava alguém. De novo, tocava a campainha. Pum. Chegava outro calouro, como umas 2, 3 vezes depois, ele também se levantava e sentava. Chegava num ponto que todos os atores foram chamados, ficaram os calouros, por último. E chegava outro calouro. Será que eles se levantariam? Sim, levantavam. E o calouro que chegou depois, levantou? Levantou. Por quê? Não sabe. Pertencimento. Ritual é assim. Se a pessoa está lá no campo de futebol e fala, na hora do gol você tem que fazer assim, a gente não sabe por que a gente faz assim. Tem que dar parabéns e estender a mão. Quando chegar alguém, você tem que comentar e fazer assim. E faz muito prazer com esse. Você tem que fazer, porque se você não fizer, você sai do pertencimento. Você já, não, meio sem graça. A pessoa der a mão, você cruzar os braços. Se as pessoas se levantaram para cumprimentar e chegar depois você sentar e você não levantar, porque todo mundo levantou, você levanta e cumprimenta, você não conhece a pessoa. Ah, muito prazer. Prazer. A pessoa falou o nome, você nem sabe o nome direito, você não ouviu, mas, né? E tal. Essa coisa nossa, é indelicadeza esquecer o nome da pessoa, gente. É uma missão impossível. Nós esquecemos os nomes das pessoas, porque nós esquecemos o nome das pessoas. Muito bem, Selene, e falaremos isso. Não deles, mas falaremos isso sim. Então, olha, né? Professor, de verdade. Verdade, professor lembrar o nome das turmas, bem. E quando a gente volta, professor, você lembra meu nome? Eu lembro de você, eu lembro do seu rosto, mas não lembro do seu nome. Professor, você esqueceu, você vai ter que lembrar. Aí alguém sempre fala, Raquel, foi a Raquel. Não, você contou. Não, já ia falar, gente. Raquel, lá, personagem bíblica, lá, Jacó gostava dela e tal, bem. Então, nomes são assim, tudo bem. Ritual, pertencimento. Deu para entender até aí? Nossa mente é influenciável. Nós temos padrões de comportamento, nós seguimos modelos, nós interpretamos as coisas de acordo com o lugar e o nosso momento, ou quem esteja conosco. Mente é assim, né? Na época do Evangelho, nós tínhamos lá Jesus, e depois, quando ele já não estava, havia a lei, os profetas, os deuses gregos, os Césares romanos, as tradições familiares, havia isso tudo misturado. Bem, e a gente fala assim, mas Jesus era tão maior, né? Paulo chega lá, agora estou dando um salto, tá? É onde eu quero é onde quero chegar. Paulo chega à sinagoga e fica impressionado, que ele fala assim, mas estão fazendo igualzinho, estão cultuando o profeta, as leis, Jesus fica em segundo plano, os comportamentos das pessoas repetem tradições, está parecido com o ambiente onde eu venho, que era ortodoxo, conservador e antes do Cristo. Ele pensa assim. Mas Saulo fala assim, Jesus é incomparável. Jesus é incomparável. Então, nesse sentido das influências, nós somos influenciados, contactados, contaminados, contagiados, bombardeados, sugestionados o tempo todo, durante o tempo todo. Duas pessoas me pediram algum favor, que eu não sei qual é, vou só escrever para assim, estou numa palestra. Ok? Só escrever aqui, tá? Então, só eu que faço isso, né, gente? Depois eu peço, eu estou numa palestra. Bem, então, pronto. Se for urgente. Então, nós somos influenciáveis. Sempre é assim, sempre. Estamos reencarnados, passaram esses séculos todos em relação à vinda de Jesus, o cristianismo continua quantitativamente se desenvolvendo, crescendo, se espalhando, e assim como aconteceu na época de Saulo, acontece conosco hoje. Nós relativizamos Jesus.
Quando nós falamos assim, primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, e quando nós dizemos que amar o próximo é tão importante quanto o primeiro mandamento, chamar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a nós mesmos, e quando nós dissemos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador, às vezes são lábios. Quando Jesus diz assim, este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele não está dizendo que Jesus é mal resolvido, e ele não está dizendo que o coração não se importa com ele, está dizendo que está longe, que está mais perto de outros ídolos. E o que é que nós fazemos, por exemplo, né? Apareceram tão numerosíssimos pensadores, filósofos, artistas, ídolos. A nossa mente hoje, gente, pela quantidade de informações, lembra que nós falamos lá da sugestão, da influência, do poder da mente que foca, prioriza, centra mais numa coisa, reserva mais espaço para algum tema do que outro? Nós lidamos hoje, então, com os desafios da Revolução Industrial, da Revolução Tecnológica. E a Revolução Tecnológica é vertiginosa, é muita informação, é muita cor, é muito poder, é muita coisa, e são muitos afazeres, e a vida cosmopolita, urbana, é uma vida uma agenda muito carregada, é muito cheia de coisinhas e tal, e a gente rotiniza de um jeito, faz tanta rotina, que sem nós nos apercebermos, às vezes, Jesus é um detalhe, é um acessório, é um aspecto de que nós nos lembramos e que nós recorrentemente lembramos, mas sem profundidade. E vamos ver alguns exemplos aqui, tá? Por exemplo, a gente pode ter ilustração, e no sentido da ilustração, nós temos conhecimentos de filosóficos, vamos supor, né? Buda. É muito legal, o ecumenismo é fundamental, é muito legal, tem muita empatia, muita essência combinada entre, por exemplo, o que o cristianismo propõe e o que está proposto nos ensinamentos de Buda. E às vezes a gente se torna ilustrado e gosta das culturas orientais e quem não está contra nós está por nós, é fato, né? E às vezes até o comportamento da pessoa é de uma linha budista, até do ritual, até dos incensos, até dos sinos, até do tipo de plantação da Tailândia, o tipo de paramento de roupa, o tipo de cores. Às vezes tem isso, Zen budismo, muito legal. Nós temos exemplo Confúcio, né, na área social, na psicanálise, né? Pessoas que são muito fãs das explicações trazidas por Freud para dar entendimento sobre uma série de coisas, de recalques, de um tanto de coisas da nossa linha de comportamento, as repressões, os desejos, os mecanismos de defesa, tá? Jung, tem gente que é fã do Jung, é interessantíssimo isso também. Examinar e tudo, e retende o que é bom. Legal. Jung, né, tem conceitos tão legais, gente, inconsciente coletivo, parece plano espiritual, sincronicidade, parece mediunidade, arquétipos, sonhos, as coisas que acontecem com a nossa mente, que nós estamos falando, que reinfluenciam, que conectam, que surgem, que são guardadas, que habitam, que participam nos nossos sonhos. Muito legal, Jung. Aí nós vamos para a literatura clássica, né? Por exemplo, eu gosto dos clássicos, em termos, por exemplo, literatura brasileira, né? Do pouco que eu li nesta vida desses clássicos inteiros, né? Dos obras inteiras, mas eu gosto de Monteiro Lobato, eu amo Machado de Assis, eu sou reconhecidíssimo de Graciliano Ramos, de Guimarães Rosa, e maravilha. Músico, gente, olha que legal. Quem de nós aqui fala, eu gosto de, vamos falar assim, eu gosto de samba, outro gosta de rock, outro gosta de bossa nova, o outro gosta de música popular brasileira, o outro gosta de música gospel, e aí tá a música, legal. E os músicos, né? O carisma, a apresentação, nossa, a pessoa vai vir aqui, legal, bacana.
natural, inevitável, porque a nossa mente era assim, ela é influenciável. Como que eu vou tirar a influência se é do nosso ser? Se a inteligência é atributo do espírito, se a inteligência é analítica, se o ser humano tem valor, se ele gosta, se ele apega, se ele abraça, se ele lembra, se ele fixa, se ele retroalimenta, se ele se mistura no valor com o seu ser, natural que isso tudo aconteça. Críticas sociais, né? Pode pensar assim, tem uma pessoa que é mais de direita, tem um que é mais de esquerda, que é mais crítico social, aí vem um com Marx e vem o outro que fala teorias dentro de tantas explicações, se não vamos entrar nessa, são complexas. Vem o outro, pega Chomsky, né? Que é um cara assim, extremamente crítico social, que tem muito conhecimento e tal. Tem os filósofos, né? Encarnados, desencarnados, Olavo de Carvalho desencarnou recentemente, e tem Leandro Carnal, e tem educador, tem Paulo Freire, aí tem os nossos ídolos também, né? Os jogadores de futebol. Eu tive uma história nessa vida física, muito confessadamente para vocês, e eu jogo futsal até hoje aos domingos, por gosto, sem campeonato, brincando, zagueiro, na bola, uma oficina de futsal. Mas no meu histórico assim, de futsal, eu gostei de grandes times, eu esperei grandes jogos, eu deixei de fazer muita coisa, eu deixei de fazer algumas tarefas espíritas por causa de jogo, tarefas de grupo jovem por causa de coincidência de campeonato, esperei alguns ídolos, vejo alguns times de acordo com a escalação que é anunciada, só para exemplificar, nós estamos na terra, tá? Vi lá o Super Bowl lá do pessoal, expectativa daqueles dois times ontem disputando, e a gente vê o atleticano com o gesto do Hulk, vê o flamenguista com a questão do Arrascaeta, e o cruzeirense que eu tive aqui a questão com o Alex e tal, que as questões todas são muitíssimos exemplos. O que eu estou falando do futebol, coloca na categoria de música. Os Beatles, o Elvis Presley, o outro gosta de Milton Nascimento, o outro gosta de Chico Buarque de Holanda, e o que estamos dizendo, gente, isso é muito natural, é muito lúdico, é muito justo para a nossa felicidade no mundo, né? Osho, na linha filosófica, vários, tá? Paulo Freire na educação e tal. Mas a sabedoria de viver em espírito, em verdade, é nós sabermos o que Paulo fala assim. Quando eu era criança, eu me alimentava como criança. Depois eu deixei o alimento de criança, tomei o alimento de adulto, o alimento sólido e pá, dei de mão as coisas de criança. Significa abandonar essas coisas? Para alguns, sim, mas não tem que ser essa ruptura. É dar o devido valor. É ter sempre aquela lucidez, aquela clareza de que as questões do mundo material, do momento social, da análise conjuntural, tudo isso faz parte do mundo mutável, volúvel, Maia, Deus das ilusões, de que esses companheiros que às vezes nós idolatramos têm dificuldades, e às vezes dificuldades gravíssimas, que os fazem chegar ao plano espiritual em situação de mendicância. Aconteceu com muitos, isso é a primeira pessoa. Essa de Queiroz deixa o teu talento? Não, mas essa de Queiroz, no sentido da linha de crítica social dele, ácida, né? Nosso irmão Camilo Castelo Branco, Memórias de um Suicida, que chegou ao plano espiritual e escreveu Memórias de um Suicida para tentar, inclusive, até tentando demover o amigo dele, no livro de Fernando de Lacerda, na série lá do País da Luz, tentando demover, porque o companheiro ia seguir o mesmo caminho dele de suicida. Parná, Jarim Túmulo trazem beletristas cujas letras não foram suficientes para que eles dessem conta de si mesmos e dos testemunhos desafiadores. Nós podemos ter Van Gogh na conta excelente da sua produção, do seu estilo, do seu legado artístico, o talento é do espírito, é a evolução muito elogiável. O que não significa que o espírito do nosso irmão Van Gogh, como do nosso irmão Wolfgang Amadeus Mozart, não precisassem tomar passe. Ler Bem-aventurados os simples,
sentar numa salinha de orientação espiritual, de uma evangelização, aí, por celebridade que seja. E os ídolos que às vezes nós colocamos num palco, num campo de futebol, numa camiseta, numa ocupação exagerada da nossa mente, é nós não perdermos de vista que a destinação do Espírito é especial, é incomparável. Quando nós dizemos que Jesus é o Senhor do mundo, é o Salvador, é o Messias, é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, é o Filho de Deus, mas dizendo também o Filho do Homem, veio ao mundo e tal, o Filho do Homem, filho da esteira evolutiva, e chegou aquelas máximas de virtude que veio comunicar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus poderia estar falando de si, mas eu acho que é de cada um de nós também. O eu é o caminho, a verdade e a vida, mas ele mostrou perfeitamente o caminho e os exemplos. Quando Paulo escreve, o Cristo foi fiel até a morte e morte de cruz. Quando ele escreve isto, quando se escreve sobre Jesus ter dito isso, o que se está dizendo é que Jesus é o Senhor. Homens primitivos, homens comuns, homens de ideais, aspirantes espirituais, iniciados, apóstolos, mestres, Senhor. Jesus, Senhor. Nós temos mestres espirituais, nós temos pessoas de ideal, nós temos aspirantes espirituais, nós temos iniciados, mas Jesus é o Senhor. Eu não sou, em regra, dogmático, porque examinar tudo e repente que é bom. Kardec, fé inabalável, só aquela que encara a razão em qualquer época. Kardec, se a religião não quiser caminhar com a ciência caminhará sozinha. Kardec, se eu escrever várias coisas e alguma delas estiver em desacordo com a ciência, como foi revelado, o que foi afirmado, abandone o que eu escrevi e sigam com a ciência. Kardec, preferível rejeitar 9 verdades a admitir uma mentira. Então, para mim, é estudo comparativo todo dia, e quanto mais eu faço o método de refutação, de confrontação, de dúvida, de testagem, de discernimento, mais espírita eu me torno na crença, não na conduta. A conduta, as contradições, eu tenho cada um aqui tem nos seus volumes, eu tenho minha autocrítica severa, sabe? Mas, do ponto de vista da crença, quanto mais eu duvido, confronto, mais espírita eu me torno. E quanto mais eu testo Jesus, mais eu creio na excelência e na singularidade dele. Então, esse é um método de referência de comparação. Para nosso ser profundo, para a nossa mente que se contacta com os nossos corpos mais sutis, átmicos, búdicos, crísticos, é fundamental nós termos a clareza do que estamos falando. E o que é evangelizar? Não é uma coisa de papagaio, não é uma coisa de falar por falar, é uma crença que se comunica. Aí a gente agora relaciona educação, formação de hábitos. Sim, Seleniona. Agora nós estamos aproveitando a introdução para dizer que evangelização é nós usarmos esse poder, esse magnetismo, essa persuasão, essa sugestão, esse comunicado, esse anúncio, essa revelação da boa nova, onde nós dizemos, Jesus, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante de meu Pai. Então, naquele momento, o que Jesus está dizendo é o que está dizendo para nós também hoje. Anunciar o reino. Evangelizar a todas as criaturas. Não nos envergonharmos dele diante dos homens, porque senão também eu me envergonharei dele diante do meu Pai. O meu eu se envergonhará diante do meu Pai, o modelo, do exemplo da perfeição que me criou e para quem somos e a que somos destinados. Bem, quando nós vamos fazer esse processo de evangelização e quando nós dizemos que Jesus é o Senhor, e aí nós vamos tocar no outro terreno muito desafiador. Eu sou fã de alguma, olha, quanto mais eu conheço, ama-se aquilo que se conhece. Por isso eu me tornei tão fã de Paulo de Tarso.
Mas eu sou mais identificado. Paulo, para mim, é um gigante cristão, mas identificação, aquela natural, aquela empatia, de temperamento. Eu sou muito empático com Pedro. Eu posso estudar o tanto que for de Paulo, que Pedro comunica com o meu ser de uma maneira empática, é uma coisa que eu não consigo me imaginar do jeito que Paulo foi cristão. Um gigante. Mas eu idealizo ser da maneira que Pedro, que eu sinto que ele é cristão. Isso é empatia, não é verdade? O que isso tem a ver, né? Mas então significa que Pedro é o Senhor, Pedro é o Salvador? Não, ele é células espelho, isso, referências, muito bem. Então, Pedro é o meu modelo, é o meu alfabeto para entender o Cristo. É a língua que me comunica. O outro é Paulo, um outro é Lucas, um outro é Maria, o outro é Francisco de Assis, que também gosto imensamente, né? Mas são meios através dos quais nós entendemos o grande Senhor, o singular Espírito, o divino Espírito que se fez carne, habitou entre nós. E aí, se a minha idolatria desvaira, sai de controle, uma hora eu estou atribuindo isso a artista, uma outra hora a influenciador digital, outra hora a bloguista, uma outra hora eu estou influenciando isso a um artista, né? O que é que dá uma entrevista? Não, inteligente mais, é um gênio. Pá. Aí uma outra hora começa a divinizar. Na época de Jesus, voltamos ao que falamos no início, havia discussão de que os profetas eram maiores do que Jesus, de que os Moisés, legislador, era maior do que Jesus, Abraão era maior do que Jesus. E daí se formaram partidos, já falamos isso uma vez, quando Paulo escreve, ouço dizer que dentre vós surgiram, formaram-se partidos, e uns dizem, eu sou de Paulo, outros dizem, eu sou de Pedro, outros falam assim, eu sou de Apolo, e outros falam, eu sou de Cristo, eu sou de Jesus, o quarto partido. Olha que absurdo. Então, quando nós vamos pegar o aspecto espírita, Kardec não se compara evolutivamente a Jesus. Ele se cristianiza poderosamente, ele tem a identidade de Kardec, ele tem esse exemplo imenso, essa busca no aperfeiçoamento, uma disciplina, uma folha de serviço. Paulo e Kardec, em termos de dedicação ao Cristo, são, parece que 100% dedicados. Kardec é um alfabeto, é um mediador para que nós remontemos ao Cristo. Ele certamente não quer ser divinizado. Chico Xavier é um santo, é um purificado, é um bom, é um caridoso, é um sábio natural. Chico Xavier é o amor em pessoa, é a caridade infinita, é a compreensão até de uma difícil de abarcar a bondade do Chico Xavier, o amor que ele representa, a cristandade da sua vida e do seu ser. Sim, ego diluído. Agora, Chico Xavier não quer ser considerado, comparado ao Cristo, porque ele é um discípulo, um apóstolo de Jesus. Jesus é maior. Divaldo Pereira Franco, nosso irmão Divaldo, Paulo Teixeira, Camille Flammarion, que a gente pensar. Uma coisa, o que estamos dizendo, gente, eu tenho uma evangelização, sei. O que estamos dizendo é que os clássicos, Lima Barreto, Machado de Assis, Dostoiévski, os pintores, os cantores clássicos, os grandes artesãos, os arquitetos magnificentes, quem planejou o Taj Mahal, etc., etc., são espíritos que evoluíram muito dentro das suas modalidades, né? Agora, são espíritos que vão se tornando gênios artísticos, discípulos, mestres, de acordo com o caminho que trilham.
mas modelo é Jesus. Se nós não tivermos essa clareza, o ato de evangelizar vira autoajuda. E a autoajuda é importante. Mas se nós vamos pegar a parafernália de teorias, de teóricos, de interpretação, nós caímos de novo naquela Grécia cheia de deuses, nós caímos naquela Índia politeísta, nós caímos no grupo dos arianos europeus, interpretando que os gênios, que os estetas, que os arquitetos, que tal, que são divindades, que são sumidades. Nós caímos numa idolatria complicada. Nós caímos na questão do judeu, de quem é mais célebre na sinagoga, quem prega melhor, quem conhece mais a escritura, qual doutor da lei é mais influente, qual escriba é mais habilidoso. Evangelho é a vida de Cristo. Evangelho é apóstolo escrevendo a preço de suor, de sangue. Evangelho é pergaminho. Evangelho é versículo para a gente tentar perceber que ser é este que esteve entre nós e que vibra o tempo inteiro. A evangelização é isso, ela pode ser através de sugestão, de retórica, o que você estava falando, do modo de organizar, da capa do livro, do meio que nós usamos, do recurso didático, da maneira como nós conversamos, da maneira como nós interpretamos. Mas evangelização é, antes de tudo, um ato de fé que transforma e que é transformador. É isto. Por isso que muitas vezes nós somos muito mais evangelizados que evangelizamos, por esse poder. E como ele percebe, então, nessa alquimia de amor, bem fomentado, Selene, como que essa alquimia de amor se manifesta, que ela tem de tão diferente, tão incomparável? Nós vamos achar isso no campo de futebol, não é no tatame, não é na galeria de arte. Tudo isso vai lembrar. Evangelho é vida. Cristo vive em nós. Boa nova, sempre renovada. A novidade do Cristo é o despertamento da nossa consciência superior, é nós corporificarmos cada vez mais as virtudes, a virtude da mansidão, a virtude das bem-aventuranças, né? Da humildade, da paciência, da justiça, da abnegação, do devotamento, da caridade, os nomes que nós vamos dar. Agora, o que tem de diferentíssimo? Por que esse evangelho é importantíssimo? Porque esse evangelho mostra para nós que, conforme Jesus diz, né? Todos reconhecerão seus meus discípulos, os justos vão ficar à direita, porque tive fome, deste-me de comer, sede, deste-me de beber. O cristão, esse evangelho vivo, esse modelo, esta referência, esse alfabeto, esse mediador, esse discípulo que se faz apóstolo para que os outros se façam discípulos, para que se façam apóstolos, e que esse apóstolo se faz o menor de todos, e diminui para que os outros cresçam. Olha o método de Jesus, que novidade revolucionária, que boa nova, sempre boa nova. Porque os presos, quando a cela estremeceu e as celas se abriram, o carcereiro ia se matar, Paulo fala, não te faças mal algum, estamos todos aqui. Ninguém quis sair da cela, pelo poder de evangelização de Paulo. Porque Paulo cantava com Silas, ensanguentado, algemado, preso, injustiçado, em vez de entrar com a ação, reclamar, protestar, ficar, se sentir abandonado, chorar, ele cantava hino com Silas. Como ele foi esse evangelho vivo, ele evangelizou. Olha a hipnose que nós falamos no início, olha o poder, olha a sedução, olha a influenciação, olha a capacidade de persuadir, né? Porque Jesus é o anúncio de que a doença faz parte da história do espírito, é parte da possibilidade de crescimento, e que a doença é tão detalhe que ele é capaz de curá-la. Né? Sim, verdade. Ele canta, fala, todos os meios. Padre Tiago Alberione falava evangelizar com os meios de hoje, com todos os recursos possíveis. Ele é católico, né, das edições paulinas. Então, Jesus mostra que a doença é necessária, ela tem valor evolutivo e que ela é tão menor que ele é capaz de curá-la, mesmo que depois a pessoa se adoeça de novo. Jesus mostra quem é este que perdoa os pecados. Jesus mostra que
que o peso que nós carregávamos, isso é melhor do que Freud, isso é melhor do que Jung, isso é melhor que qualquer autoajuda, quando Jesus mostra que os teus pecados te são perdoados, vai, não peques mais, é um poder, é uma sugestão, é uma transformação, despertamento, é uma iluminação, é mais iluminação do que Buda, do que Confúcio, tem a ver, tem, mas Jesus faz essa emulação de uma maneira tão poderosa que aquilo já acontece pelo seu poder evolutivo. Os desesperançados, por que eles ficavam andando atrás de Jesus, Jesus lá na barca, e para onde Jesus ia, eles iam atrás e ficavam procurando. Porque Jesus, como diz Pedro, a quem iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, Jesus traz a esperança. E aqueles espíritos estavam endemoniados, subjugados, e falam assim, o que temos nós contigo para que nos venha atormentar? Jesus não vai atormentar como fazer o mal, mas porque eles se sentiram tão impressionados que aquele espírito viesse, eles estão caídos. Mas é uma visitação que Jesus fez. É um anúncio, porque ele veio para todos. A todos é anunciada a boa nova. Então, Jesus, quando ele desobsidia um, dá esperança para outro, faz o coxo se levantar, o pecador ser perdoado, o doente ser curado e o preso se sentir livre, mesmo que continue dentro da cela, ou o doente se considerar curado, mesmo que continue fisicamente doente, isso é evangelho. Essa é a diferença, isso não é do mundo. Isso não é um blog, não é uma postagem, isso é mais. Isso é atemporal. Isso é aquém e além da revolução tecnológica de 5G, dos nossos ídolos, dos nossos gênios, dos talentosos, dos nossos brinquedinhos, das nossas diversões, dos nossos caprichos, dos nossos sabores, das nossas aparências. Então, Jesus levantou Madalena, mudou Mateus de ofício, mudou a carreira de Gamaliel, falou para Dimas que ele teve uma atitude tão elevada que estaria com ele naquele dia no reino, que levou Dimas a uma categoria digna, ele sentiu um espírito importantíssimo na hora. Jesus fez com que José aceitasse questões e depois fosse para o Egito e que considerasse os sonhos e entendesse a linguagem dos anjos, um homem simplório. Jesus fez com que Tito e Timóteo, por perceber a verve o amor de Paulo a Cristo, que eles amassem a Cristo. E que Estevão, lendo o Evangelho, sentisse ali o Cristo, ou seja, aquele poder que estava vivo, e que Estevão já estava preparado. Só veio uma confirmação e que ele creu tanto como se tivesse estado fisicamente com Jesus. Nós vimos depois de Jesus, né? Se eu tivesse estado lá na época, talvez nós estivemos. Mas vamos supor que não. Podemos ser o Estevão de hoje, que busca corretamente, e o pensamento reto, isso é budista, tá? Encontra o que já acredita. Jesus se manifesta naturalmente de acordo com a nossa espera natural do Evangelho. Jesus fez de Barnabé e de um tanto desses companheiros, largaram pai, mãe, irmão, irmã, eles viraram nômades, eles viajavam por causa disso. Ele fez Lucas, que já estava realizado, que já era médico, que tinha curado, feito caridade, enterrado fisicamente a mãe, dado sugestão do nome de cristão, depois escreveu o Evangelho, escreveu Atos dos Apóstolos e foi viajar com Paulo lá para Roma, lá na viagem derradeira de Paulo. Lucas virou itinerante. Eunice passou a patrocinar com o dinheiro dela a obra cristã. Francisco de Assis entregou tudo para Pietro Bernardone. Bem sabe que eu tenho esse burel, essa roupa e esse cordão. Se você quiser, eu entrego também. Já tinha entregado uma vez, ele se desnudou. Na prática, Evangelho é vida, Evangelho é boa nova, Evangelho é vida espiritual divinizada em Cristo, que é maior do que tudo. Evangelizar isso. Então, quando a gente fala para a criança, para a pessoa, sobre o Evangelho, nós estamos falando de uma coisa incomparável. Para fechar, o sentimento que Saulo teve lá na sinagoga está misturado. Eles falam dos Moisés. Tem um momento dos profetas Cristo, daqui a pouco eles vão colocar Cristo como se fosse um livretozinho lá da Bíblia, como se fosse um profeta menor ou mediano, como se ele fosse um artífice, um mágico, um milagreiro.
o que valeu para a sinagoga na época vale para hoje. Então, guardemos em nós que, nessa crença primordial em Cristo, é que nós o anunciamos por todos os meios. E é por isso que nós estamos reunidos aqui. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, Jesus esteja conosco e ele está. Tá? Confiemos ao nosso coordenador. Demóstenes, não está, Demóstenes? Tá certo, Gladstone. Obrigado por tão belas palavras. Né? A gente começou uma semana, segunda-feira, ouvindo uma lição tão interessante, tão linda. Né? A gente fica muito grato mesmo. Viu? E só para lembrar, as pessoas que estão vindo pela primeira vez aqui no grupo, né? Consolador é uma casa que fisicamente está localizada muito próximo à região central de Belo Horizonte, né? E a gente já vai fazer, acho que 2 anos, né? Nem sei mais, 2 anos de existência virtualmente. Eu agradeço a presença de todos, tá? E quem quiser ser notificado das reuniões das segundas-feiras, que a gente esquece de mandar, fazer convite 1 a 1, né? Às vezes eu mando para o Júlio, divulgo no grupo que ele participa, eu mando para outros grupos, mas acaba que ele pode estar esquecendo de alguém. Quem quiser participar conosco, deixa o celular aqui que eu vou pegar e vou inscrever nesse chat no WhatsApp. Tá bom? A gente agradece mais uma vez e eu vou pedir para o horário está quase vencendo, né? Alguém tiver alguma coisa para falar aí? Nós temos 2 minutos. Está aberto. A gente tem 2 minutos. Dou-lhe uma. Franca, fala, Franklin. Abriu o canal aí. Não vai falar nada hoje, não. Tá certo. Então vamos. Nada. Só Oi, João. Ei, Ruth, Bom, apareceu, querido. querida. Que saudade de você. Tô aqui, claro. Oi, Magali. Oi, Gladys. Ai, tô com muita saudade de você, meu amigo. Oi, Magali. Ótimo ouvir você, tá, Magali? Sintonizado sempre. Ainda vamos contar, claro. Sabe o que eu tô fazendo aqui? O que Eu tô você aqui tá fazendo? deitada e olhando a lua, meu querido, porque eu tava Pois com tanta saudade dessa minha amiga. Magali Tô é deitada. muito, essa é muito sintonizada. Eu tô Essa aqui aí é a deitada, olhando a lua, como se fosse uma coisa assim muito diferente, né? Aqui, escutando você, que delícia falar de evangelização. Você sempre inovando, né, querido? Eu tenho Aqui. isso, mas eu sei que você tem esse histórico, viu, Magali? Que a arte para você é muito ligada a Deus. Nossa, demais. A lua que está aqui, linda, mostrando para mim isso tudo. Linda, maravilhosa. Parabéns. Aqui, eu estou pensando aqui, ó, que, sabe de uma coisa? Estava pensando, assim, quando você falou aí de Buda, né? Fala dessas questões do Oriente, que eu tanto gosto. Eu falo que cada pessoa, a gente, para entender Cristo, né? A gente tem que ter uma linguagem ainda referente à Terra, né? Então, cada um de nós tem uma maneira de entender Cristo. E, às vezes, tem esses mestres que vêm nos mostrando, né, que precisa falar uma linguagem mais da Terra para a gente poder acessar, né? Então, a minha linguagem é muito do Oriente. E quando eu pego as falas do Oriente e levo para Jesus, a palavra dele fica mais clara para mim, sabe? Então, é muito interessante, principalmente aquela fala que vem nos mostrando, assim, né, da nossos devaneios, de personalidade, tem que ser desmascarados, né, para que a gente realmente possa identificar essa verdadeira evangelização, né, do Jesus, aquilo que Jesus vem falando, assim, dentro da essência, mas acho que para isso a gente precisa nos entender, realmente identificar, né, esse devaneio nosso de personalidade, sabe? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Essa coisa de Maia, né, que tá, com os brinquedinhos que você costuma falar. Porque, às vezes, a gente se distrai tanto com tanta coisa e começa a interpretar Jesus dentro da nossa maneira diferente de perceber as coisas, né? Então, acho que quando a gente encara isso com mais naturalidade e nos percebe como realmente somos,
Fica mais fácil, né? Da gente entender Jesus dentro da sua essência. Ô, João, que saudade de você, meu querido. Ai, que delícia te ver aqui. A Magali hoje está nos abraçando, né, gente? Estamos todos abraçados. Hoje eu estou olhando para as duas, mandando energia lunar para nós. Olha. Eu tô mesmo, energia muito lunar. Morrendo. Oi, Nelinho. Oi, Nayara. Bom, querida. Apareceu, né, Tuti? Bom, Frank. Valeu. Saudade de você, saudade. Eu também, tô com saudade. Ô, gente, então tchau, viu? Fiquem com Deus. Beijo. Tá? Valeu. João, seu microfone está desativado. Exatamente. Vamos lá. É isso. Isso. Ruth, não vai embora. Fica aí. Tânia, faz oração para a gente, cantando para a gente, você vai, né? Depois a gente continua o papo. O povo está indo embora. Evangelizar e semear o fruto do amor de Deus, se fazer luz para iluminar caminhos e se entregar a uma missão de amor, ensinar o bem, tornar-se um vaso e ser preenchido, tal qual fez Saulo ao ser escolhido e se tornou evangelizador. Vos farei pescadores de homens, assim disse Jesus a Pedro, André, Tiago e João. Mas e você, que agora está me ouvindo em forma de canção? Aceita o meu convite e vem. Leve a palavra de Deus sempre para onde for. Seja luz e seja voz que propaga o amor. E de evangelizar, pescador de corações. Seja qual for o seu dom, use para o amor de Deus. Fale do amor de Deus. Cante o amor de Deus. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Valeu, turma. Muito obrigado. Os poetas da música, né? Linda, maravilhosa, gente. Parabéns. Parabéns. Muito lindo. Obrigada, Gladson. Muito obrigada por Agora, você. Boa noite, turma. Tchau, Aires. Tchau, Jaqueline. Até mais. Adeus. Tchau, Valeu. boa noite. Larissa. Boa noite, gente. Uma alegria estar com vocês. Luciene. tchau, meu filho. Larissa. Tchau, meu filho. Boa noite, Te gente. amo. Boa noite. Boa noite a todos, tá? Só Jesus mesmo para nos reunir. Graças. Muita alegria. Gratidão. Ei, Larissa. Boa noite, Nelinho. Boa noite, Larissa. Oi, Tudo bem? Nelinho. Boa noite, Tudo querida. bem, querido? Um beijo aí Saudade para de todos. você. Saudade dos seus filhotes. Saudade. Saudades também. Um beijo aí na Carla. Valeu, obrigado. Ei, Obrigado. Boa Ruth, noite. vai você e fala. Boa noite, pessoal. Tchau, turma. Tinha, abre sua câmera aí, me vê seu Eu rosto. tinha Tchau, Ruth, Taninha, a câmera. Agora não abriu a câmera. Silvia, Iris. O Boa, Tim sabe que querida. a câmera vai ter que cantar 5 músicas. O Pedro não vai fazer isso, não. É por isso que o Tim está escondido aí hoje. Meu Deus. Eu tô no escuro aqui, vendo a lua, Iris. Você não vai me ver, não. A Magali lá. Eu tô deitada aqui, eu tô aqui fora, deitada no chão aqui, vendo a lua. Você não vai me ver. Oh, beleza. Ô, Tuti, você tem contemplação, né?
Em contemplação divina. Estou contemplando, escutando meu amigo Gladstone. Fica mais fácil me escutar quando eu estou vendo a lua. Tá. Que aqui é só chuva. Combinação perfeita. Cadê Boa minha noite, esposa? gente. Boa noite, boa semana. Fiquem Tchau. paz. Tchau. Beijo, Beijo. pra todo mundo. Valeu. Beijo. Uma alegria. Pois é, então, um beijo para vocês, viu, gente?